Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores, nosso bom dia aí para a turma de Nova Santa Rita, de Joaquim Pires, Ilha Grande, nosso bom dia aí para Antoniele, né? Aí de Ilha Grande, para o Rian, para o Carlos, para a Camila, para a Safira e para a Letícia, nosso bom dia para a turma de Joaquim Pires, e Yara, bom dia para você, bom dia Nayara, bom dia Maria Clara, bom dia, Eric. Bom dia para vocês todos. Bom dia, Manuela. Bom dia também, Francisco. Nossos mediadores aí. Nosso bom dia para Nova Santa Rita, para Landry Salles, para Nazaré do Piauí. Nosso bom dia para Coivaras também. Nosso bom dia para todos vocês. E vamos que vamos conversar um pouco mais com vocês aí sobre legislação empresarial, mais especificamente sobre falência e recuperação judicial. Aqui nós estamos fazendo uma continuação do que a gente já começou a estudar com vocês, não é isso? Então, nós vamos aí ao nosso roteiro da aula, nós estamos vendo aí com vocês. Nós já conversamos um pouco com vocês aí sobre os pressupostos da falência, né? E vamos conversar agora um pouco mais sobre recuperação judicial e também desconsideração da personalidade jurídica. Nosso objetivo, né, é ver os processos que estão relacionados às crises que levam uma empresa a não cumprir com suas obrigações contratuais, né? Nós vamos trabalhar aí um pouco com revisão, vamos revisar um pouquinho, vamos ver as teorias e aplicações mediante questões, tá? Então, vamos lá. Esse assunto não termina hoje não, tá, pessoal? Termina na próxima aula, tá? Então, vamos lá. Olha aí. Falência. O que é falência, né? Pessoal, a falência, para nós temos aí uma hipótese, né, em que um devedor tem dificuldade para cumprir com suas obrigações, né? E o devedor tem a hipótese de o devedor, né, pedir a sua própria falência. Existe a possibilidade? Existe. Se a situação está bem difícil e o empresário, o devedor, já sabe disso, então ele tem essa possibilidade. Mas, assim, a própria legislação prevê algumas hipóteses quanto à requisição da própria falência. Para decretar a falência, dizer assim, é a mesma coisa que dizer assim, ó, eu não tenho condição de pagar, estou quebrado, né? Não tem condição de cumprir com minhas obrigações, e aí é pedido da falência. Mas não significa que a pessoa não tenha patrimônio, tá? Não significa. Ela não está tendo condições momentâneas de pagar. Então, a Lei 11.101 é que rege as questões da falência e da recuperação. E aí, no artigo 105, coloca lá, né, que o devedor, quando está em crise econômico-financeira e que julga que não tem mais como atender os requisitos, né, para cumprir as obrigações, ele pode pleitear a sua recuperação judicial. E aí, é claro, né, que o juiz pode ir lá, vai julgar todos os pressupostos para decretar a falência ou não, tá? E aí, é claro que o devedor ele tem que expor as suas razões de impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial, né? E é claro, ele tem que anexar uma série de documentos para tal. E a documentação que ele precisa apresentar, está aí. São as demonstrações contábeis ou financeiras dos 3 últimos exercícios, né? Principalmente quando nós estamos aí falando do balanço patrimonial, todas as demonstrações, né, contábeis, o fluxo de caixa, demonstração de resultado de exercício. Não, ele tem que apresentar 3 balanços. E, na verdade, são aqueles relatórios obrigatórios que está previsto na legislação societária, a 6404, que dei lá todos os requisitos que são, né? Também tem que apresentar uma relação de todos os credores, indicando, né,
seu endereço, a importância, qual o tipo, a razão desse, qual foi a natureza desse crédito, como é que foi que ele obteve esse crédito, qual foi o objetivo e tudo mais, tá? Não é uma coisa assim, eu estou devendo para o fulano. Não, não é assim não. Ele tem que expor lá todos os motivos e identificar bem direitinho o credor. Também, apresentar uma relação de todos os seus bens e direitos, a relação nominal de credores, tem que apresentar as demonstrações, né, contábeis, dos 3 últimos anos, né? A relação de bens e direitos que compõem o ativo. E bem, assim também quando ele falar, né, ele tem que fazer uma estimativa de valor desses bens, tá? Não é simplesmente, eu tenho um terreno, não, ele tem que fazer uma estimativa desse valor, quanto é que vale esse terreno, apresentar a documentação relativa a esse terreno. Nova Santa Rita. Salve, salve aí a turma de Nova Santa Rita, né? Certo? Alessandro, muito bom aí essa turma de Nova Santa Rita. Também tem que apresentar todos os documentos relativos aos bens e direitos. Né? No caso, for máquina, apresentar nota fiscal de compra, essas coisas. Ele não pode simplesmente ir colocando qualquer coisa lá. E tem que ter uma estimativa de valor, né? E a documentação que ele é o dono desse bem, né? E também a prova da condição de empresário, ou seja, apresentar o contrato social ou então o estatuto social, né? Que indica, né, que apresenta lá com a indicação de todos os seus sócios e respectivos endereços e relação dos bens pessoais também dos sócios, tá? Também apresentar todos os livros obrigatórios, livros contábeis obrigatórios, que são estabelecidos pela 6404 e também pelos regulamentos do Conselho Federal de Contabilidade. E assim, também apresentar a relação dos administradores dos últimos 5 anos, tá? Com seus respectivos endereços e se tem participação societária ou não, tá? E quais eram as suas funções. Por que isso, pessoal? É porque para que o juiz possa entender, no caso de decretar a falência ou entrar no processo de recuperação judicial, saber o que tem essa empresa realmente, tá? E caso seja decretado, também, quando ele fala aqui de pegar a relação de sócios com seus endereços, a relação dos administradores, é saber também a responsabilidade que ele tem. E assim, quem é que pode requerer a falência? Veja só, o próprio devedor pode requerer, apresentando toda aquela documentação. No caso de ser uma empresa lá individual, o cônjuge, né, pode também pedir a cônjuge ou então o herdeiro, no caso de morte do empresário, pode requerer a falência também. Ou também algum cotista ou acionista, né, também pode pedir a falência. Enfim, qualquer credor pode pedir a falência. É claro que tem regras específicas, não é assim também, né? No termo inicial do pedido de falência, né, que vai ser analisada pelo juiz, e para que ele possa decretar a falência, né, de forma legal, né, fazer um termo legal de falência, né, da empresa, e ela vai ter seus efeitos jurídicos, né? Tá. Alguns doutrinadores colocam que dentro do processo falimentar, né, tem um período, né, de um termo legal de falência e período suspeito. Então, e essa fixação do termo legal é delimitada em espaço e em tempo também, em que os credores vão investigar os atos do falido, verificando se não houve alguma movimentação de recurso, né, e ver o que deveria ser arrecadado da massa falida. Ou seja, pessoal, aqui, esse termo aqui, ele faz uma verificação, por isso que pede lá, né, relação de administradores, de sócios, essas coisas, né, para ver se não houve algum ato aqui tentando
ou buscando maquiar as informações e retirando os bens da empresa antes de decretar a falência. Então, se caso tenha alguma situação em que ocorreu tentativa ou fraude no desvio dos bens, o juiz vai decretar também a reversão desses bens. Tá? Ok? No termo inicial também, nós temos aí que caso haja fraude, mesmo que em período anterior, os interessados podem votar uma ação revocatória para anular os atos que foram feitos na tentativa de fraude. Então, veja só, o camarada já está numa situação difícil. Aí tem lá um terreno, tem uma casa, tem um prédio, tem um carro, tem um veículo. O camarada, já sabendo que vai quebrar, ele começa a vender e transferir isso para outras pessoas. E isso, pessoal, é uma tentativa de fraude. No caso de falência, vai ter aí, o interessado vai dizer, opa, peraí, vendeu aquele terreno, por que vendeu? Então, vai atrás disso aí, para trazer de volta. É ação revocatória. Também vai atrás dos sócios que deixaram a sociedade, porque muito dos problemas que a empresa pode estar tendo decorre de ações dos sócios. Então, pelo menos 2 anos da data do termo de falência para trás, vai buscar quem são os sócios que deixaram. Porque existe a possibilidade do sócio ver que a empresa vai quebrar e ele fala assim, opa, eu não quero que meus bens entrem nessa história aqui não, e sai fora. Mas ele tem que responder também. Tá? Por isso, tem que trazer a informação lá. Algumas credores, sujeitos são excluídos, e não são admitidos como credores. Olha só, o caso da empresa pública não entra no processo de falência. As empresas públicas não entram em processo de falência, até porque se são empresas públicas, não está relacionado também. As empresas de economia mista mesma coisa, que tem recursos públicos também. As instituições financeiras, sejam elas públicas ou privadas, também não entram no processo de falência. Tem outro procedimento regulado lá pelo Código Civil. As cooperativas de crédito, os consórcios também. As entidades de previdência complementar também, ou seja, a Prev, as outras lá da Caixa Econômica, da Petros, lá da Petrobras, As sociedades operadoras de plano de saúde também, as sociedades seguradoras e a sociedade de capitalização e outras entidades a elas equiparadas também não entram num processo de falência. É regido por outra legislação, que não a 11.101. Aqui tem outras regras. No caso de instituições financeiras, entra num processo de liquidação judicial. Então, aí passa a ser administrada por um gestor nomeado pelo Banco Central. O devedor do processo de recuperação de falência, aqui já vamos começar a conversar um pouquinho sobre a recuperação de falência. Não se sujeitará a eventuais obrigações contraídas a título gratuito, sequer as despesas dos credores fazem parte para tomar parte da recuperação judicial da falência. Então, nós temos aqui uma regra diferente no caso de recuperação, prevista lá no artigo 5º, inciso 1 e 2. Os efeitos da falência ou do processo de recuperação está lá. Começa a ser estabelecido no artigo 6º, da Lei 11.101, que com a decretação da falência ou deferimento do processo de recuperação, veja que nós temos duas aqui, a decretação da falência, ou o processo de recuperação judicial, suspende o curso de prescrição das ações e execuções em face do devedor. Então, se você estava movendo uma ação de cobrança, você credor estava movendo uma ação de cobrança, no momento em que é decretada a falência ou ocorre o deferimento do processo de recuperação judicial, aquele prazo prescricional da atuação ele é suspenso. Tá? Então, ali, aquela ação, ela para, porém ela não é
prescrita, né? Inclusive quando se fala de credores particulares do sócio solidário, ou seja, os avalistas também. Tá suspenso. O juiz, né, ao decretar a falência, compreende, né, passar por uma série de etapas. Uma delas é deferir a recuperação judicial. Pessoal, a questão é a seguinte: a ideia da legislação não é simplesmente decretar a falência e acabar com a empresa. A ideia principal é que haja possibilidade de fazer uma recuperação da empresa. Por quê, pessoal? Veja só. Ao decretar a falência de uma empresa, ela tem implicações sociais. Imagine só uma empresa, vamos supor uma empresa que tenha 20, 30 mil empregados. Ao decretar a falência, estão todos desempregados. E isso gera um problema social muito grande. Então, o objetivo, pessoal, não é simplesmente decretar a falência, mas buscar uma possibilidade de recuperação. Né? E assim, é necessário ter um plano de recuperação extrajudicial primeiro, né? E se ocorrer uma decretação da falência, né, do principal devedor, do estabelecimento principal, ou da filial da empresa em que está sediada no exterior. No caso, assim, se é uma empresa que tem sede no exterior, também podemos ter aí uma situação de uma decretação parcial, ou seja, pegando só a parte de um estabelecimento como um todo. Quanto aos créditos, né, há uma verificação dos créditos, né, faz-se uma verificação dos créditos, com base na documentação contábil, né? Então, vai lá na contabilidade, vê os documentos fiscais e comerciais, né, em que está relacionado o devedor, e é apresentado ao administrador judicial pelos credores. Tá? Então, pode ser apresentado esses documentos. Previsão no artigo 7º. O administrador judicial, no caso de recuperação judicial, é escolhido pelo juiz e pode ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica. Né? Pode ser apenas uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Porque, veja só, pessoal, na verdade, assim, dependendo do porte da empresa, você não vai nomear só uma pessoa, ela vai, né? Então vai precisar de uma equipe maior. Então pode ser. É certo que tem que ter, o profissional tem que ser idôneo. Tá? Entre as profissões, que são profissionais que são advogado, economista, administrador de empresas, né? Ou contador, ou uma pessoa juridicamente especializada. Yeah? E essa função, pessoal, não comporta delegação. Uma vez que é nomeado o administrador judicial, essa pessoa, seja ela pessoa física ou jurídica, não pode delegar, ou seja, terceirizar o processo de administrador judicial. Ele foi, então ele é. Então, está lá, também previsto no artigo 21, parágrafo único. Nós temos aí um prazo de 15 dias para apresentar ao administrador as habilitações ou divergências quanto aos créditos. Uma vez que foi decretada, né, então tem 15 dias para que o credor apresente ao administrador judicial divergência quanto aos créditos. Como é isso? Vamos supor que na publicação lá da decretação da falência ou da recuperação judicial, o devedor, ou então foi feito lá um levantamento e está dizendo lá que a empresa, não sei o que, indústria, não sei o que, apareceu lá no relatório que tem lá um débito de 100 mil. Mas a empresa tem lá as suas informações e vê que esse valor não é 100, é 150. Então, ele vai lá, tem prazo de 15 dias para apresentar também. Né? Atendido todos os requisitos, o administrador judicial vai publicar
um edital, tá? Vai publicar um edital contendo a relação de todos os credores no prazo de 45 dias, indicando um horário, um local e um prazo comum, né, em que todos os credores ou apresentar ou formar um comitê de credor, ou o devedor ou sócio também. Ainda vai apresentar ao Ministério, ou pode ainda o Ministério Público entrar nessa história, e terá acesso a todos esses documentos que fundamentar a instauração do processo judicial. Então, o Ministério Público também, né, vai entrar no meio dessa história, porque trata-se de interesses também públicos no meio. Tá? Então, vai apresentar esse relatório no mediante edital. E aí vamos para a parte da habilitação. Né? Existem algumas situações seguintes, que algumas empresas dormiu no ponto, então a possibilidade de não estar lá e o credor não se manifestou, então existe a possibilidade de uma habilitação de crédito retardatário nos casos de recuperações de empresas. Aí os titulares desses créditos, né, vão apresentar suas razões e por que vai ter. Aqui, pessoal, não entra a questão dos créditos trabalhistas, tá? Aqui. Aqui eu estou botando salvo titulares de créditos trabalhistas, né? No caso aqui dos retardatários, eles não vão ter voto nas deliberações da Assembleia Geral de Credores. Veja que forma-se uma Assembleia de Credores para tratar das questões desses créditos, né, que eles têm em relação à empresa que está em processo de recuperação ou no processo de falência. Tá? E assim, no caso do retardatário, ele não entra, não tem mais poder de voto. Ou seja, se estão colocando algumas questões lá relacionadas, não, está fora. Né? Quanto à classificação dos credores, né, na falência, devemos observar o seguinte. Os créditos derivados de legislação do trabalho está limitado a 150 salários mínimos, né, por credor. Então, vamos dizer, se você tem crédito trabalhista e a empresa está falência, existe uma limitação aí na legislação para que você tenha essa habilitação também. O que superar isso, né, vai para outra categoria de credores. Os créditos com garantia real também fica até o limite do bem gravado. Então, se você tinha um prédio lá valendo 500 mil, e aí você tinha lá, foi gravado o empréstimo que a pessoa foi 100 mil na parte de hipoteca. Então, não foi só parte. Então, ele vai ter como garantia real só a parte do crédito mesmo, 100 mil. Não vai ter direito ao prédio todo. Tá? No caso dos créditos tributários, aí independe de qual a situação, de qual é a natureza, aí vai estar relacionado ao seu tempo, à sua natureza, o tempo de constituição vai estar independente, exceto as multas tributárias. Né? Então, os créditos tributários, eles não entram nesse caso, porque ele tem regras específicas também. Tá? Quanto à classificação dos credores, né, nós temos aí os créditos com privilégios especiais. Né? Esses são aqueles previstos na Lei 10.406, de janeiro de 2002. Assim, nós podemos ter, né, outras leis civis e comerciais, né, também colocando a forma de saber quais são os créditos especiais. E aí, pessoal, nós vamos ter aí os créditos tributários, os créditos trabalhistas, né, os outros também, créditos com garantias também. Né? Bom, aqui nós vamos ter
que a lei confira o direito de retenção dos bens dados em garantia. Né? Daqueles que foi dado em garantia real. Lembra lá a dívida era de 100 mil, mas o prédio valia 500 mil? Então ali tem uma parte que tem as características específicas ali para ficar aquela parte gravada até o limite da garantia. Então são créditos especiais aí. Como agora, vamos lá, os créditos com privilégios em forma geral. Também previsto lá na Lei 10.000, no artigo 965 da Lei 10.504, ou seja, o Código Civil. Também está previsto no parágrafo único do Código Civil, né, do artigo 67. Né, e são definidos aí também outras leis civis também que possam... E claro que aí pode ter alguma legislação em termos contrários, tá bom? Continuando falando aí também da classificação, aí tem essa denominação de créditos quirografários, quer saber, né? Que são aqueles que estão previstos, né, nos demais artigos da Lei 11.101. Aí temos aqui alguns saldos de créditos não cobertos por produto de alienação, e que tem alguns bens vinculados. Temos o saldo dos créditos derivados da legislação do trabalho, ou seja, aquilo que ultrapassou 150 salários mínimos, então vem para cá também como crédito quirografário, né? E aqui cada um tem seus limites estabelecidos em lei, tá? Não dá para não coloquei esses limites, pessoal, porque senão ficaria um penduricário muito grande, né? E aí vai ter. É importante vocês saberem que existem essas limitações e tem. Né? Nosso salve, salve aí para a turma de Nova Santa Rita, né? Salve, salve aí para vocês todos. Né, Alessandro? Beleza. Aí também. Dentro dessa classificação, né, nós temos aí, em posição 7ª, né, as multas contratuais e penas pecuniárias, inclusive infrações penais, administrativas, inclusive as multas tributárias, vai lá para a posição 7. Tá? Então aí, ó, veja que aqui a gente está numerando para vocês, ó, né, desde a posição 1, o crédito trabalhista, vimos lá o crédito trabalhista, tributário, os com garantias reais e chegamos aqui às multas contratuais. Agora vamos ver o seguinte, temos aí o nosso administrador judicial, né? Administrador judicial e o comitê de credores que se formam. São duas figuras que vão estar atuando tanto na falência como na recuperação. O administrador, né, já comentamos com vocês, pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica, e eles devem gozar de confiança do juiz. Então, o administrador é uma pessoa física ou pessoa jurídica, dá confiança do juiz, mas ele também tem que ter, né, idoneidade, não pode ser qualquer um. Tem que ser uma pessoa idônea para que isso aconteça, tá? Senão, nós vamos estar aí entrando num outro campo nada legal. De preferencialmente, aí, os profissionais são advogados, economistas, administradores de empresas, né, ou contador, ou uma pessoa jurídica especializada nesse tipo de trabalho, de recuperação ou de administração de massas falidas. Né? Existe, né, empresa especializada para isso. Ô professor, vocês poderão um dia trabalhar num tipo de empresa dessa? Né? Agora da Assembleia de Credores, né? Assembleia Geral, Assembleia de Credores. Essa Assembleia ela tem uma convocação, é convocada pelo juiz, né? Quando ele achar conveniente, ou então quando a lei determinar. Né? Existem duas situações aqui. O juiz ele pode ser conveniente, convocar, ou pode também seguir o que determina a lei. Porque, vamos dizer assim, se a lei está dando 45 dias para ele fazer essa convocação,
ou antes, né, 15 dias, né, aí ele pode convocar antes? Pode, mas aí, então ele não pode ultrapassar o que está determinado na lei. Tá? No caso também de credores, né, eles podem requerer ao juiz que convoque a Assembleia desde que ele represente pelo menos 25% do valor total do passivo. Então, se tem um passivo, vamos supor assim, de 100 mil, o credor ou credores que tenha mais de 25 mil, pode dizer, seu juiz, convoca essa Assembleia aí para a gente discutir. Né? Tá? Não é só o juiz, não vai esperando não, mas aí pode os credores se juntar, aqueles que têm a maior fatia, né, tem 25% ou mais, né? Então eles podem pedir também. Assim nós fizemos uma recuperação rápida aí da parte de falência. Vamos conversar um pouquinho agora com vocês mais especificamente sobre a recuperação judicial. Veja só, pessoal, nós estávamos falando de falência, mas em paralelo também estavam conversando um pouco com vocês sobre recuperação, porque essas questões elas andam muito próximas uma da outra, tá, pessoal? O que vai distinguir uma coisa da outra é justamente quando o juiz decreta e uma é encerrar a atividade com a falência, a outra é uma continuidade para que a empresa volte à sua posição normal. Tá? Então, vendo aqui, a empresa estava em baixa, e agora ela precisa se recuperar. Então, vamos ver aqui da recuperação judicial. Pessoal, esse processo aqui de recuperação judicial é um tipo de ação prevista no artigo 47 e também aos seguintes da Lei 11.105, que aqui, pessoal, a ideia aqui é tornar viável que a empresa em situação de crise econômico-financeira possa voltar à sua atividade normal. Né? Então, a finalidade maior aqui é que a empresa se recupere. Tá? A ideia do legislador não foi simplesmente vamos acabar com a empresa. Não, a ideia é assim, tem lá todo o procedimento para decretar a falência, mas havendo possibilidade de recuperar, aí se parte para a recuperação. Né? Até porque, né, aqui nós estamos falando de atividade empresarial que vai ter reflexos na economia local, regional, dependendo do porte até nacional. Imagine, né? Uma decretação de uma empresa aí dessas multigrandonas, né? Tem um impacto muito grande. Imagine só, né? Temos empresas aí que tem mais de 120 mil pessoas empregadas. Diretos, empregos diretos. Professor, tem? Tem. Por exemplo, você pegar uma Gerdau, se vocês pegarem aí uma Petrobras, um Bradesco, uma coisa assim, um Itaú, tem um volume muito grande de empregados, né? Imagine só, né, a situação. Professor, mas o senhor falou que uma instituição financeira pode ter outro processo que não da falência, mas da liquidação extrajudicial. E isso dá um impacto muito grande na sociedade, né? Principalmente na geração de emprego e renda. Bom, aqui, para fazer o requerimento da recuperação judicial, né, lá a Lei 11.101 também prevê de forma taxativa quais são as hipóteses e requisitos, para quem possa requerer o direito de recuperação judicial. Não é uma coisa assim, né? Assim, pessoal, né, nessa legislação ela prevê, né, que quem tem legitimidade para propor, né, quem tem legitimidade para propor ou requerer a recuperação judicial são o seguinte: o próprio empresário pode pedir? Pode. A sociedade empresária... Professor, eu não entendo esse negócio. Ora o senhor fala de empresário, ora o senhor fala de sociedade empresária. Bom, qual é a diferença que tem aqui, pessoal? Qual é a diferença que nós já estudamos? A diferença é que aqui
nós temos um sócio, um empreendedor, e aqui nós temos mais de um, né? Mais de um empreendedor. Então a diferença está basicamente aí, né? Nós já estudamos isso aí. É claro, tem uma série de outras regulamentações específicas para que funcione seu empresário individual ou também a sociedade empresária tem. Mas a diferença básica que aqui nós temos aqui que o empresário, quando a gente fala de empresário, nós estamos falando de uma empresa individual. E quando nós estamos falando de sociedade empresária, é porque tem mais de uma. A outra pessoa que pode também, no caso do empresário individual, o cônjuge, né? Vamos dizer, se houve lá, se era sociedade, estava lá o cônjuge, ou era do empresário, ou era sócio da sociedade empresária, ele pode solicitar também a recuperação, tá? Os herdeiros também pode? Pode. Aí também, o inventariante também pode requerer? Pode, né? Ou então, um sócio remanescente. Porque, veja só, pessoal, muitas das vezes a empresa, vamos supor o seguinte aqui, ó, vamos botar aqui do lado, vamos supor aqui o seguinte, ó, vamos fazer aqui o nosso BP, tá? E aí, nós vamos colocar aqui de ativos, né? Vamos separar aqui do nosso ativo, o caixa, vamos dizer, ele tem 1.000, tá? E aqui do ativo também, aqui eu tenho que botar ativo circulante, e aqui eu tenho que botar o ativo não circulante, né? Aqui vamos colocar aqui que ele tenha 200.000, tá? Certo? Aí aqui nós temos uma situação em que tem um passivo aqui, vamos dizer aqui com fornecedor de 50.000, tá? Tem 50.000 e aqui nós temos um PL aqui, 201 mais aqui 50, 151.000. Nós vamos fazer isso aqui bem direitinho, pessoal, para vocês entenderem. Vou apagar para ficar bem bonitinho aqui, para vocês verem a situação, tá? Eu não vou botar ativo, não. Vamos colocar aqui que nós temos aqui que a empresa tem em caixa ou em banco R$1.000. E aí ela tem aqui outros ativos, né? Outros, né? Tem aqui, nós colocamos 200, né? Então, 200.000, tá? Então, aqui no ativo total, nós temos 201.000, certo? Essa conta também aqui tem que ser no passivo, tem que ser 201 também, para fechar o balanço, tá? Então aqui ele tem um débito com fornecedor, né? Fornecedor, vamos dizer que ele tenha 50.000. Vamos dizer que aqui que ele tenha com bancos também. Ele tem aqui um débito aqui de 50.000 também. E tem aqui um PL igual a 101.000. Veja só, pessoal, um balanço assim simples, bastante simplório para vocês. Nós estamos vendo aí que essa empresa aí, ela tem 200.000 e ela está devendo 100. Olha só. A dívida dela de curto prazo que está vencida, que está atrasada, né? A dívida que está em atraso, está aqui, ó, né? Ela deve 100.000. Mas veja que essa empresa ela tem 201. Ela não tem dinheiro em caixa, mas ela tem terreno, tem máquina, equipamento 201. Então ela tem patrimônio, ela está com um problema de caixa, não está conseguindo pagar. E aí essas pessoas aqui que a gente colocou do lado, o empresário, a sociedade empresário, o cônjuge, o herdeiro, o inventariante ou o sócio remanescente, né, no caso de morte do empresário ou da sociedade empresária, eles analisam o seguinte, olha, a nossa empresa aqui, nós temos patrimônio, temos 200.000, né? 201.000. Nós estamos com problema de caixa. E aí, pessoal, pode requerer a recuperação, porque a princípio essa empresa teria como funcionar. Não teria? Ela tem ativo suficiente para bancar os seus compromissos, tá? Porém,
ela está com dificuldade de caixa, então ela pode pedir. Né? Então, é esses camaradas que analisam essa circunstância e vai dizer se dá ou não. Também tem o tipo de atividade também, né, pessoal? Não, a gente não pode levar somente, entender somente aí que essa empresa ela tenha, que ela... não podemos entender que essa empresa aí, ela seja somente problemática e tal. Mas ela tem que entender também que essas pessoas dessa empresa, elas precisam também entender que o negócio precisa funcionar e ter capacidade de funcionar. Não adianta eu ter como ideia aí de um negócio que não tenha nenhuma perspectiva de continuar. E assim, para poder, né, requerer a recuperação judicial, o devedor tem que exercer regularmente suas atividades há mais de 2 anos. Né? Não pode ser, o sócio, o cônjuge casou, está com um dia que casou. Mas, peraí, né? Tem que ter um tempo, né? Assim não, né? Também tem outras características, assim, que a pessoa que está requerendo não pode ser um falido ou que não tenha extinto o seu processo ou sua sentença de recuperação judicial. Não ter menos de 5 anos de concessão de recuperação, ou seja, você passou por um processo de recuperação, e aí o empresário quer pedir de novo, peraí, né? O negócio aí teu tá fora, né? Não ter a menos de 8 anos obtido a concessão de recuperação judicial. Vamos dizer, ele já passou por uma e aí está de novo, né? Não pode isso, tá? E não ter sido condenado como administrador, né? E está ainda respondendo por crime cumprido, né? Bom, nós vamos fazer o seguinte, né? Deixar essa parte dos princípios que regem, né? Desses princípios aí, nós vamos deixar para a próxima aula, tá? E foi um prazer estar contigo e até a próxima.